Jesus estava comendo na casa de um dos líderes dos fariseus. Era o dia do descanso. Ele viu como esses homens orgulhosos escolheram os lugares de honra para si mesmos à mesa. Ele disse ao anfitrião: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Essa foi uma repreensão dura de engolir. Acredito que para atenuar a tensão e tentar parecer mais espiritual, um dos convidados exclama: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele provavelmente pensou que Jesus e os outros convidados pudessem concordar com esse comentário piedoso. Os fariseus ao redor da mesa provavelmente concordaram e disseram: amém, será maravilhoso quando estivermos todos lá, não é? Que tipo de pessoa entrará no reino de Deus? Essa é a pergunta. Para esses religiosos, a resposta seria: pessoas como nós estarão no reino. É claro, observamos a lei de Moisés e seguimos as tradições da nossa religião. Se você em seguida perguntasse a eles que tipo de pessoas será excluída do reino, talvez tivessem respondido: os gentios, os imorais, os gananciosos, os desonestos cobradores de impostos. Esse tipo de escória não entrará no reino. Jesus conhecia a hipocrisia de seus corações. Ele não era de deixar passar oportunidades. Foi rápido a fim de corrigir ideias erradas acerca do reino de Deus e confronta os religiosos contando-lhes a parábola, a grande ceia. Acompanhe a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24, que diz: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos campos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus contou essa parábola sobre a grande ceia, a fim de ensinar sobre aqueles que entrarão no reino de Deus. Ao interpretar a parábola, precisamos ter cuidado para não alegorizar demais, ou seja, encontrar um significado correspondente para cada detalhe da história. Assim, temos que o anfitrião representa Deus Pai, convidando seu povo Israel para o banquete messiânico no reino de Deus. São as elites religiosas e ricas que rejeitam no último minuto o convite do anfitrião. Já os pobres, pecadores, prostitutas e outros considerados impuros pelos fariseus, talvez que estejam na rua, nos becos da cidade, representando todos os judeus, e aqueles dos caminhos e atalhos sejam gentios. Mas além desse nível de alegoria, não acredito que devamos ir. Passemos agora a examinar o convite. Ele é amplo, gratuito e descreve uma ceia abundante. Em seu grande banquete, o Senhor terá uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. O convite de Deus é um convite amplo, inclui pessoas de todas as raças, independentemente de sua origem ser muito religiosa ou completamente pagã. Cometemos um grande erro
quando fazemos da igreja um clube exclusivo para os que são religiosos. Você já olhou para alguém e pensou: essa pessoa não estaria interessada no evangelho porque vive uma vida muito promíscua? Ou aquela pessoa não está interessada no evangelho porque ela é religiosa e tem um modo de vida diferente do meu? Sempre que pensamos assim, estamos limitando o amplo convite de Deus ao evangelho. Seu evangelho transformará todo pecador de qualquer origem a crer no Senhor Jesus. Para todas as pessoas neste planeta, o Senhor diz: venha, você é meu convidado. Mas, além de ser amplo, o convite é gratuito. Hoje é comum você ser convidado para um aniversário em um restaurante e pagar pelo consumo. No caso do convite da parábola, o servo não estava vendendo convites para o ingresso na ceia. Não era uma ceia beneficente em que você compra o convite. O anfitrião não tinha o objetivo de lucrar. Não lhe custa nada, é de graça. Essa é uma das coisas mais bonitas do convite do Evangelho de Deus. E ainda assim, é uma das coisas mais difíceis para as pessoas aceitarem, porque significa que elas não podem receber nenhum crédito para si mesmas. Amados, não é mérito do convidado. Há apenas uma maneira de oferecer sua salvação. Deus paga por tudo e tudo o que você pode fazer é vir e recebê-la livremente. Qualquer outro caminho traria glória ao homem. O caminho de Deus traz toda a glória para o Senhor. Você não pode colocar uma nota de R$100 de suas boas obras na mão de Deus para pagar pelo banquete da salvação. Ele fornece tudo, totalmente gratuito para você, mas com um alto custo para ele. A natureza humana é tão inclinada a ser orgulhosa, a se gabar de boas obras, que quando você anunciar às pessoas as boas novas de Jesus, tem que deixar claro que o convite de Deus é gratuito. O apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, é pela graça. Mas o convite traz uma informação que deixa qualquer um maravilhado. O Senhor Jesus diz: tudo já está preparado. O banquete mais fabuloso que você pode imaginar, oferecido gratuitamente pelo anfitrião a todos que vierem comer, já está preparado. Quando você vem à mesa do banquete do Senhor, Ele não oferece um sanduíche de mortadela, Ele te oferece as iguarias do reino. Ele é uma fonte de água viva para lavar todos os teus pecados. Ele te dá o Espírito Santo que habita em você. Ele te dá paz para substituir tua ansiedade, alegria para substituir tua depressão, poder para vencer teus pecados e sabedoria para tomar as decisões corretas. Você tem comunhão todos os dias com o gracioso Salvador e a promessa da eternidade com Ele no céu. O apóstolo Pedro declara: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Muito antes de pensarmos em Deus, Ele pensou em nós e fez provisão abundante para nossa salvação. Ou seja, você pode vir à mesa e comer até que esteja satisfeito. Com esse convite amplo, gratuito, com uma ceia abundante, você pode se perguntar: como alguém pode recusar? Mas a parábola de Jesus adverte claramente que alguns recusam o convite do Senhor. Quando alguém ignora ou adia a resposta, está recusando o convite. Em algum momento, em breve, a porta será fechada. Quem procrastina pode perder a oportunidade. Os primeiros na lista de convidados responderam com uma desculpa por não poderem comparecer. Esquecem que nesta mesma noite sua alma pode lhe ser exigida. E então quem será o dono do que ele trabalhou tanto para acumular? Está vivendo pelas coisas deste mundo e negligenciando sua alma. As desculpas apresentadas por eles não eram pecaminosas por si só, mas são erradas quando nos impedem de aceitarmos o convite de Deus.
Já o segundo grupo de convidados aceita a oferta, mesmo que alguém, sendo pobre, não tivesse o que vestir para a festa, sendo aleijado, não tivesse quem o levasse até lá, sendo cego, não enxergaria o caminho. Pelo contrário, todos aceitaram o convite, porque o servo os convenceu de que eram bem-vindos, e eles sabiam claramente sua própria necessidade. Eles estavam com fome. O servo não fez uma verificação de antecedentes dessas pessoas antes de convidá-las para a festa. O passado delas não importava. O convite não se baseava em nada dos convidados, baseava-se totalmente na bondade e generosidade do anfitrião. Tudo que essas pessoas tinham que fazer era reconhecer sua fome, acreditar que o convite era verdadeiro e dizer: sim, eu irei. Quando eles chegaram, descobriram que o banquete era muito melhor do que eles jamais esperavam ou imaginavam. Parece bom demais para ser verdade, não é? É bom e é verdade. É Cristo que o garante. Lembre-se, você não tem nada para ser merecedor do convite que o Senhor te faz. A salvação não se baseia em nada em você. De fato, é oferecido gratuitamente, apesar de você. E toda feita por Deus, é toda feita pelo Senhor. As minhas e as suas melhores obras não passam de trapos imundos. Jesus está dizendo a cada um de nós: não importa quão grandes sejam os teus pecados, venha, pois eu preparei tudo para você ser salvo do julgamento de Deus e cear comigo por toda a eternidade. Qual a sua resposta ao convite do Senhor? Que você diga: sim, Senhor, eu irei. Em nome de Jesus. Amém.